Nessa Masterclass, eu vou te dar os passos para você conseguir evoluir até 10 anos em apenas um ano na sua técnica de guitarra. Eu sou Marcel Viana, especialista em otimizar estudos de guitarristas e potencializar os seus resultados. Essa é a primeira Masterclass de uma série de Masterclass onde eu vou ensinar a como você evoluir até 10 anos em apenas um ano na sua técnica de guitarra. E nessa Masterclass eu vou falar como você vai conseguir isso. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê uma frase dessa é: mas meu Deus, isso é impossível. Não é impossível, trata-se de método e uma coisa organizada, já testada por várias e várias pessoas, como o Miguel, que eu vou mostrar para vocês, que está tendo ótimos resultados. Fala galera, beleza? Então, eu conheci o Marcel através do grupo que a gente participa, que é o Guitarra Católica Brasileira. É um grupo onde eu fui colocado lá por um colega meu chamado Alisson Silva, todo mundo conhece ele como Batata. E antes de conhecer o Marcel, eu tava muito parado, sabe? Eu tenho 10 anos que eu toco violão e nunca consegui evoluir, nunca consegui sair do básico mesmo. Então, quando ele começou a me ajudar, quando eu comecei a ver os cursos e ele começou a me dar algumas dicas por fora também, é um ponto positivo que ele tem, é uma pessoa prestativa e que sempre está disposto para ajudar. Depois que ele começou a me passar algumas coisas, eu comecei a assistir muita videoaula que ele fez, eu comecei a notar o progresso, um progresso muito grande, porque antigamente eu não tinha nem sincronismo, eu não sabia escala, eu não sabia nada, e hoje eu sei muita coisa do que eu não sabia e que eu achava que seria inútil para mim, porque antigamente eu pensava ser mais focado em base, mas aí eu descobri que o meu estilo não é muito base, o meu estilo é mais solo e ele tem me ajudado muito. Eu tenho muito a agradecer e muito favor que eu tenho que dever para ele, viu? Um abração, valeu! Por cerca de 10 anos da minha vida, apesar de estudar várias horas por dia, eu não era um guitarrista muito legal, com uma técnica legal, e nem muito menos com improviso ou com qualquer outra coisa. Eu me lembro que eu trabalhava de 7 às 17 todo dia, chegava em casa por volta das 19 e estudava de 19 até as 23 horas. E também estudava o sábado o dia inteiro. E mesmo assim eu não conseguia evoluir na minha técnica de guitarra. Todos os exercícios convencionais que funcionavam para todos simplesmente não funcionavam para mim e eu não conseguia desenvolver. É tanto que eu vou mostrar para vocês um vídeo dessa época. Esse vídeo deve ser mais ou menos de 2015. Vejam esse improviso que eu fiz e olha, preste atenção nos detalhes. Eu era um exímio guitarrista ou alguém que tinha um mínimo de técnica. Dá pra ver que eu não tinha segurança nenhuma, minha técnica estava bem quadrada e também eu não tinha notas alvos ou qualquer coisa assim, um fraseado legal. E por incrível que pareça, eu tive 23 professores nesses 10 anos. Eu fiz um cálculo algum tempo atrás, eu cheguei a gastar quase R$32 mil entre aulas, livros, masterclasses, workshops e tudo que você pode imaginar, e simplesmente eu não havia resultado. Foi quando eu comecei a querer desistir da guitarra, eu comecei a querer largar a guitarra. Então eu parei de fazer aula com todo mundo que eu procurava, parei de fazer masterclass e fiquei ali, fiquei meio que até depressivo dentro do meu quarto ali, porque eu não conseguia evoluir. Foi quando eu resolvi pegar todo o material, aqui não dá pra ver, mas tem um baú aqui, lotado de material de guitarra que eu fui acumulando nesse tempo. Eu peguei esse material e comecei a revisar todo ele. E com isso daí eu fui aglomerando tudo que era interessante para mim e acabei criando também algumas coisas por fora disso daí. Comecei a reparar meus detalhes, também gravando o que eu estava tocando e estudando. Foi quando eu comecei a evoluir de uma maneira assustadora. Agora eu vou te mostrar um vídeo de mais ou menos 2016,
onde eu já estava aplicando esse tipo de estudo e vejo a evolução que eu tive. É até assustador pensar que em menos de um ano eu havia evoluído mais do que nos últimos 10 anos da minha vida. E tudo isso questão de método, pois eu percebi, gravando as coisas que eu fazia, alguns pontos que estavam problemáticos na minha técnica, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa comentar sobre o que acaba te atrasando aí no seu desenvolvimento técnico de guitarra. E existem 6 problemas que podem fazer isso com você. O primeiro problema é a falta de foco. Muitos guitarristas chegam para mim falando que não estou conseguindo evoluir, mas quando a gente vai ver a rotina de estudos dessas pessoas, normalmente elas estudam com a televisão ligado, com o Facebook ligado, o celular ligado, WhatsApp, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não tem consciência do que estão fazendo ali. Para você desenvolver uma técnica legal, você precisa prestar atenção em cada movimento que você faz e pensar assim, como eu posso melhorar isso daqui? E dessa forma você vai evoluir. Não é botando BPM lá no alto, que nem um louco, e tentando fazer os dedos doer, não. É prestando atenção nos movimentos que você vai fazer. Isso daí vai fazer toda a diferença. O segundo problema é a ansiedade. Eu posso falar isso com toda a propriedade, porque depois que veio o estouro do YouTube aí, a gente tem aquela ansiedade de pegar exercícios que estão lá na frente num nível totalmente diferenciado dos nossos e esquece de treinar o que realmente as bases ali para a gente poder ter uma técnica legal, ter um improviso legal. Então o YouTube foi um veneno na minha vida principalmente por isso, agregando até ao foco, porque às vezes eu estava vendo um vídeo e nas sugestões aparecia alguma coisa que me interessava mais, eu ia lá, clicava, passava horas e horas por várias aulas e no final das contas eu não tinha aprendido exatamente nada. Então é interessante que você tome cuidado com isso. Quando for estudar, simplesmente se tranque num quarto, desligue todas as redes sociais e preste atenção nos seus movimentos. Isso vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento técnico. Uma das outras coisas que atrapalhavam todo esse desenvolvimento meu e de vários alunos é a organização, que já vai atrás dos outros 2 pontos, que são foco e ansiedade, né? O que acontece? Quando você está com o estudo desorganizado, você não consegue desenvolver. Então, você pega uma coisa que está lá na frente, pega uma coisa que está aqui atrás, depois vai ali, estuda um pouco de teoria, vai para lá, que não sei o quê, e acaba perdendo totalmente o rumo para onde você vai, fazendo uma confusão na sua cabeça. Então, é necessário que você preste muita atenção nisso daí. Outra coisa é a disciplina. Muitas das pessoas que chegam aqui para mim para poder estudar guitarra e otimizar seus estudos, estudam 5 horas num dia e nenhuma hora no outro, ou de repente estudam um exercício aleatório aqui, outro exercício aleatório ali, e acabam não desenvolvendo nada. Para você desenvolver a sua técnica de guitarra, tem que ser um estudo diário. Você tem que pegar aqueles exercícios ou aquele tema, estudar por vários dias até você ficar bom só naquilo. Quando você ficar bom só naquilo, você passa para outro ponto. Uma das coisas que eu mais vejo atrapalhar guitarristas no seu desenvolvimento também é estudar demais. Por várias horas a mesma coisa, entende? Então, não sei se você sabe, mas você pode até procurar na internet, seu cérebro tem um certo tempo para poder conseguir concentrar em determinado assunto. Isso daí vai fazer toda a diferença no seu estudo, porque depois de determinado tempo, seu cérebro ele simplesmente desliga e você não consegue mais prestar atenção naquilo que você está estudando. Então, tem alguns alunos que chegam aqui falando que estão estudando várias horas, isso aconteceu comigo também, mas não conseguem evoluir. E é justamente por causa disso. Isso daí traz até um desânimo, porque você vai estudar aquilo ali, no outro dia você já vai estar enjoado, provavelmente não vai dar sequência. Você precisa trabalhar a sua memória muscular, isso daí que vai fazer a diferença aqui, entendeu? E tudo isso daí acarreta um problema bem grave, que é o desânimo. Todos esses itens vão fazer você não ter resultado e, consequentemente, desanimar da guitarra, como aconteceu comigo. Eu até fui muito insistente, 10 anos direto. Eu conheço gente que, por muito menos, já desistiu. E eu não quero que você faça isso. Então, preste atenção nesses pontos para poder você não desanimar da guitarra e desistir do seu sonho. Agora, entendido isso daí, eu posso falar de 4 pilares que vão fazer toda a diferença na sua técnica de guitarra. Muitas vezes a gente fica muito focado nas técnicas em si e esquece de detalhes básicos, né, que realmente vão fazer toda a diferença e vão facilitar a sua vida.
Os 4 pilares básicos são os seguintes. O primeiro que a gente precisa pensar é a segurança. Quando você não tem segurança rítmica no que você está fazendo, seu improviso vai ficar meio esquisito, sua técnica vai ficar meio esquisita, você vai começar a mascar notas, tocar fora do tempo e tudo mais. Então a primeira coisa que você tem que estudar é sua sensação rítmica. Eu consegui fazer uma cocheia, consegui fazer uma sextina, uma tercina, entre tantas outras figuras rítmicas aí que a gente tem, de uma maneira precisa e segura. Isso daí vai te dar toda a diferença na técnica. Você pode reparar que existem guitarristas que até tocam demais, mas parece que alguma coisa ele não está se encontrando. É justamente essa segurança rítmica. Isso que diferencia os meninos dos homens na guitarra, além dos bends e vibratos, né? Mas isso daí basicamente diferencia. Segurança faz toda a diferença. O segundo pilar bem importante é o conhecimento do braço da guitarra. Do que adianta ter uma técnica super apurada se você não tem um conhecimento de como usar o braço da guitarra, das notas que estão ali, de como você vai desenvolver isso. Isso daí é um segundo ponto que você tem que desenvolver para poder ter uma técnica legal. Saber onde você vai botar o dedo para tirar o som que você precisa. E a maior falha de alunos que vêm me procurar, ou de alunos que querem otimizar seus estudos, tanto presencialmente quanto online, é desorganização, tanto da palhetada quanto do dedo. Então, você tem que pensar qual tipo de palhetada é melhor para cada lick, para cada frase, ou qualquer coisa do tipo, e qual dedo vai te facilitar chegar em outra nota. Eu vou dar um exemplo bem grosso aqui. Por exemplo, tente tocar um solo bem rápido com um dedo só. Você não vai conseguir, tá arredando assim. Mas você tem 4 dedos que você pode utilizar aqui, entende? Então você tem que pensar quando você vai pegar um solo, ou pegar uma frase, ou qualquer coisa do tipo, um exercício, qual dedo vai ser mais fácil chegar na outra nota. Então você pensa na frase como um toda, e não só como aquela nota que você está tocando naquele momento. Isso daí vai fazer toda a diferença. Isso daí só de você organizar a sua palheta, eu garanto que já vai ser um salto enorme na sua técnica de guitarra. Tendo esses 3 pilares que eu falei bem organizados na sua cabeça, você consegue ter uma segurança rítmica legal. Você tem um conhecimento do braço e consegue pensar em qual palhetada seria melhor e qual o modelo dos dedos vão ser executados aqui para poder executar determinada frase. Aí você passa para o estudo técnico de palhetada alternada, sweep, legatos, palhetada híbrida, entre tantas outras coisas, e principalmente fraseado. Não adianta você ficar fazendo exercícios loucamente, sendo que você não consegue aplicar aquilo ali numa música. É bem mais útil você aplicar com o seu fraseado, e talvez até, se você já tiver uma segurança no metrônomo, já passar a estudar com uma backing track, ao invés de estudar com metrônomo, pois isso daí vai te dar um ânimo bem melhor na hora de estudar. Isso daqui foi para explicar para vocês como você consegue evoluir em até 10 anos em apenas um ano na sua técnica de guitarra. Na próxima Masterclass eu vou detalhar cada pilar desse, como você vai desenvolver. Tanto a segurança rítmica, o conhecimento do braço, a organização dos dedos e da palhetada e essas técnicas que você precisa desenvolver. Então eu espero você na próxima Masterclass. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa Masterclass. E também, se você tem alguma dúvida, pode deixar aí. Eu quero saber o que você está pensando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima Masterclass.